Pessoal, muito legal a palestra do Kaique, nosso parceiraço aqui na Groner. Para quem não sabe, a Groner é um CRM focado no nicho de energia solar. Começamos no mercado lá no início como Safe Leads, alguns já devem ter ouvido falar. Mudamos recentemente de nome por algumas mudanças estratégicas, depois vocês podem perguntar para a gente por quê. Meu sócio está aqui, depois ele vai fazer o painel de vendas com a gente. Ele que foi o desenvolvedor da ferramenta, ele que é o nosso Elon Musk aqui no mercado solar. E, basicamente, hoje nós vamos falar sobre gestão CRM e métricas no mercado solar, porque o Kaique trouxe bastante coisa para vocês fazerem e onde vocês vão organizar esse monte de informação na Groner, tá? Então, falando um pouquinho da nossa história, nós temos aí mais de 3 anos de mercado, já são mais de 600 processos criados dentro da Groner, só dos nossos integradores que estão com a gente, organizando os processos. No ano passado, fecharam em 2 bilhões de vendas. A gente tem em torno de uns 370 integradores. Então, dá para ver que a gente está realmente com pessoas que têm resultados expressivos, né, que realmente movimentam o mercado. Estamos aí presentes em 26 estados brasileiros, tivemos um crescimento bem bacana, e tudo porque a gente sempre se preocupou com isso daqui. Ó. O que mais tem no mercado hoje é o gestor de ouvido. É o integrador gestor de ouvido. Que é algo até que o próprio Kaique falou, né? Que todo vendedor, todo pré-vendedor, ele sempre vai ter a mesma desculpa para te dar. E é isso que a gente mais vê no mercado, o gestor de ouvido, que toma a decisão com base no que a equipe fala, no que o financeiro fala. Então, o financeiro disse que o crédito não está sendo aprovado, o vendedor falou que as oportunidades do marketing estão muito ruins, o marketing falou que, na verdade, ruim mesmo é a abordagem do vendedor, e aí todo mundo está falando alguma coisa e você acaba tomando decisões com base nisso, né? E a Groner nasceu justamente para fazer com que você pare de gerenciar a tua operação por ouvido e comece a gerenciar com base em dados. Dados esses que o próprio Kaique mostrou aqui para vocês como gerar. Vocês vão gerar muito dado e vai aparecer um monte de indicador. Mas para onde olhar? Como medir a febre da temperatura, a temperatura da tua operação? Como saber se eles realmente estão sendo eficazes no que eles estão fazendo ou se eles só estão gerando volume e não estão gerando resultado nenhum, né? Onde apertar? E aí entra até uma provocação, né? Não tem como a gente fazer gestão completa do nosso financeiro, da nossa empresa, só olhando para o que entrou, para o que saiu, para o que sobrou. Tem que olhar margem de contribuição, margem líquida, uma série de indicadores, né? Custo por venda. E o mesmo se aplica quando a gente olha para o marketing, para o comercial, para a área de receita da empresa. Né? Por qual motivo que, às vezes, os integradores olham só para demanda e conversão? Ah, então estou gerando tantos leads e estou vendendo. Existe um abismo entre esses dois dados, que você precisa olhar para medir como é que está a temperatura dessa operação e se eles de fato estão fazendo o que eles deveriam fazer. Tem ROI, tem CAC, tem ROAS, tarefas criadas, taxa de conversão, tempo médio, ciclo da venda, uma série de indicadores que a gente tem no final do dia. E onde que a gente olha isso? Numa planilha? Não tem como olhar numa planilha. E aí um ponto importante dentro disso tudo é que, dentro do que o Kaique trouxe, dentro do que o Gui trouxe para vocês agora cedo, vou mostrar um pouco de quais são os principais gargalos que vão ter dentro da tua operação comercial, as 4 coisas que vocês têm que olhar e como fazer para tomar decisões com base nisso. Né? Então, os 4 principais gargalos que a gente vê ao longo dos nossos anos aí nos integradores dentro da operação comercial é justamente primeiro contato, follow-up, fechamento, e o pior gargalo é não saber medir nada disso. Uma coisa é você ver esses dados, outra coisa é você não saber se eles estão bons ou se eles estão ruins. Como o Kaique disse aqui, então eu posso ter uma taxa de conversão de oportunidade para venda de 20%. Isso é bom ou é ruim? Às vezes as pessoas não sabem. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho disso. Por que é importante a gente olhar para esses 3 principais gargalos? Porque se a gente não faz gestão desses dados, a gente não sabe por que vendeu, a gente depois não vai saber por que quebrou. Essa é uma frase que eu sempre falo. Mais importante do que saber por que não vendeu é saber por que vendeu. Porque se você não sabe por que vendeu, você age na sorte. A sorte não é previsível, né? Não tem como montar uma projeção financeira de sorte. Eu tenho que ter dado. Para ter dado, eu preciso ter gestão. E para ter gestão, eu preciso ter uma ferramenta para isso. Né? Por que é importante olhar o dado? Olha só um exemplo clássico, um case de um cliente nosso. Isso que é bacana na Groner, a gente é um CRM focado no mercado solar, mas a gente fala muito sobre business com os nossos clientes. A gente fala sobre gestão, a gente fala sobre processo, a gente fala sobre marketing, porque não tem como falar de dados sem falar de tudo que envolve o dado, né? Então, por exemplo, esse é um parceiro nosso que trouxe para nós, nessa provocação, ele mostrou um pouco de como estavam os resultados dele. E início de janeiro,
ano passado, depois que a gente virou o ano do apocalipse solar, aí ele veio ali e estava bem devagar no número de vendas dele, em janeiro, fevereiro, março. E aí a gente deu um direcionamento. Cara, você precisa aumentar a tua equipe comercial para aumentar a tua chance de possibilidade de fechamento, investir mais em mídia, você tem que, sabe, sem medo de investir, cresça, pode crescer. E aí ele, não, beleza então, porque ele começou retraído, né? Daí ele investiu mais e começou a vender mais. Então ele em maio, junho, o resultado começou a ser bacana. Aí ele decidiu, ele estava investindo R$12.000 em mídia, e aí ele decidiu investir menos, ele decidiu reduzir o investimento. Falou, eu vou agora focar bastante em outros canais, vou focar em talvez melhorar a forma como a equipe comercial recepciona esses leads, tem muito lead entrando que não está respondendo, vou diminuir o investimento em mídia. E ele reduziu. E as vendas caíram. Qual que seria o comportamento de alguém que reduziu o investimento, a venda caiu? Então, eu vou aumentar o meu investimento de novo. Só que o problema de você investir em tráfego é que quanto mais você investe, pensa, Facebook, Instagram, Google são uma empresa. Eles ganham dinheiro quanto mais você investe. E é um leilão. Então, a chance de aumentar o teu investimento sempre vai ser essa. Nunca vai. A tendência não é diminuir o investimento, é aumentar. Vai ficar mais caro. Então, reduzir o investimento é uma jogada estratégica, mas só reduzir por reduzir, não. E ele reduziu e daí ele falou, cara, ficou desesperado, então eu vou aumentar o meu investimento de novo. Vou jogar para 15 mil agora, para a gente poder recuperar. Eu falei, não. Você vai olhar como é que estão as taxas de conversão do funil. Aí a gente olhou as taxas e a taxa de conversão de oportunidade para venda estava péssima. Aí ele fez um treinamento com a equipe, contratou consultoria para melhorar a taxa de conversão de oportunidade para venda, e com os mesmos 8 mil investimento em mídia, que foi o que ele tinha baixado, o investimento de 12 para 8, ele alcançou 1.700.000 de faturamento em setembro. E desde então ele só está numa crescente. Tem os picos, né? Nem todo mundo bate meta todo dia, mas o que é importante extrair daqui é justamente a visão do dado. Porque se a gente só olha para demanda e conversão, a gente toma decisões impensadas. Primeiro gargalo, primeiro contato, né? Como que funciona o gargalo de primeiro contato? Isso aqui é onde a gente mais vê que mata o resultado dos integradores. Tá? É justamente por causa disso aqui. Existe um tempo ideal para a gente atender o lead. Existe um tempo ideal para falar com o lead. Eu vou mostrar até dados que comprovam isso depois. Mas tem até uma pesquisa que fala, né, que a gente aumenta a nossa chance em 100 vezes quando a gente atende o lead nos primeiros 5 minutos que ele vem falar com a gente. E isso acontece com a gente na vida. Quantas propagandas vocês não se cadastraram e o vendedor falou com vocês, tipo, 2 dias depois, nem tinha lembrado que você tinha se cadastrado naquela propaganda. Porque esse tempo de resposta, ele gera esse delay. Então, é a mesma coisa que eu abrir um refrigerante aqui, por exemplo. Se eu abrir aqui uma latinha de coca e tomar só amanhã, vai dar choca. Né? Então, é a mesma coisa para o tempo de atendimento do primeiro contato. Eu preciso atender o mais rápido possível, independente do canal que ele venha, mas principalmente quando ele vem do marketing, porque ele já vem muito interessado. E a gente vê campanhas publicitárias o dia inteiro. Então, se eu não respondo ele na hora que ele veio falar comigo, ele não vai lembrar de mim. E aí, o que acontece? Aí lá no CRM, lá no comercial, eles começam a falar o quê? O lead falou que nem tinha visto essa campanha, nem sabe que empresa é a minha. Ou o lead não está me respondendo. A culpa é do marketing? Não necessariamente. Qual foi o tempo médio de atendimento? Por exemplo, já aconteceu, ano passado também, de uma parceira nossa, um cliente nosso, chegar e falar assim, Bia, na verdade, o nosso problema não é primeiro contato. O nosso problema, na verdade, é que o crédito não está sendo aprovado. Por isso que a gente não está vendendo. Bastante gente falou isso no ano passado, né? Aí eu fui abrir o CRM, inclusive, essas dashboards que eu estou mostrando para vocês, são dashboards da Groner, né, no nosso CRM. Aí eu olhei e falei assim, tá, de 1.408 leads perdidos, 35% foi perdido por falta de contato, ou seja, não respondeu, não conseguiu falar com o lead. 33% porque já comprou, ou seja, você chegou tarde. E 3% não teve crédito aprovado. Só que imagina se não tivesse o dado. O que ela ia fazer? Ela ia sair correndo, fazer parceria com uma porrada de banco, com alguém, ia contratar uma consultoria financeira para tentar achar os melhores créditos, sendo que esse não era o verdadeiro problema. Poderia ser também, mas não era onde ela devia dar o maior foco dela. E sim, na abordagem do time dela. Aí eu fui olhar outro indicador da dashboard que mostra o tempo médio de primeiro contato. Veja só, primeira tentativa de contato. O tempo médio estava em 28 minutos. Para o primeiro contato.
Você acha que a pessoa fica esperando meia hora para alguém dar oi e perguntar o que ela quer? Eu já vi cliente com a média de 3 dias para o primeiro contato. Só que o que é importante entender? Falar rápido com o cliente é importante? Falar o quanto antes com ele mas também não dá para você chegar e mandar qualquer mensagem, que é o ponto 2, é o follow-up, né? Esse é um dos principais gargalos também da operação comercial, que o CRM vai denunciar. Por exemplo, de nada adianta a pessoa entrar em contato nos primeiros 3 minutos que o lead cadastrou e mandar aquele textão imenso falando que a empresa existe há 5 anos, que ela é a vendedora, que ela é uma executiva de vendas e blá, 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 blá. Aí depois, qual que é o teu consumo? Me manda a tua fatura, não sei o que. Cara, tipo, não vai dar resultado. A pessoa não vai responder. Eu já mandou textão, eu já nem leio. Então, assim, basicamente o processo é justamente entender que o follow-up, ele é o cimento comercial. Ele é que azeita a jornada. Eu costumo dizer que follow-up é a arte de você falar com o seu cliente como se ele fosse teu sócio. Então, basicamente, você está grudando as informações, você está trazendo ele para perto. E o follow-up é o tipo de coisa que ele passa por todo o processo comercial. Não é só na fase que eu apresentei proposta e eu vou ficar depois perguntando se ele vai fechar comigo. O follow-up é desde o início. Eu crio uma conexão com o cliente. Um exemplo prático do porquê que o follow-up é um problema e a gente consegue ver nos dados isso, é isso aqui, ó. Um exemplo prático nosso. Ano passado, nossos SDRs, chegou no mês de julho ali, eles estavam com uma taxa de conversão de tentativa de primeiro contato para contato realizado de 17%. Seguindo as regras. Entrando em contato rápido, falando assim que o lead entrava. E aí o que a gente fez? Cara, vamos mudar a abordagem, então. Isso é importante, tá? Tudo que vocês forem mudar, muda uma coisa só, que nem o Kaique falou, né? Cara, olha para uma métrica. O que eu quero melhorar? Esse é o meu desafio, é essa métrica que eu vou mexer. Porque se você mudar em tudo, mexer em tudo, você não sabe que deu certo. E aí você vai ficar andando em círculo igual. Então a gente falou, ok, vamos mudar a abordagem do SDR. Vai ser mais humanizada, ele vai mandar menos textão, vai perguntar como que o cliente quer ser atendido e não tem bot. 58% de conversão. O dado mostra. Por isso você tem que saber para o que você tem que olhar e que métrica você quer mexer. Porque não adianta ficar mexendo em tudo. E aí até algumas boas práticas aqui que a gente passa, né? Tipos de follow-up, enfim, até no painel de vendas a gente pode falar mais sobre isso. Mas basicamente alguns tipos de follow-up que eu trago para a galera para tentar sair um pouquinho do mais do mesmo, sabe? Porque às vezes você manda uma mensagem, o cliente não respondeu, aí o SDR, o pré-vendedor, o vendedor, ele só fica mandando assim: oi, fulano, tá aí? Oi, posso te ligar? Fulano, desconto imperdível essa semana. Tipo assim, não tem contexto para falar com o lead, sabe? Então eu trago aqui umas boas práticas só para a gente deixar anotado. São formas de você se conectar com o cliente sem precisar ser forçado. O mesmo na venda. Apresentou a proposta e fica depois só cobrando o cliente de resposta. Não funciona também. Né? O follow-up é justamente a gente criar um rapport, enviar algum conteúdo do que foi falado na reunião. Isso a gente usa bastante até na Groner. O vendedor ele começa a reunião perguntando, trocando ideia, o que você está fazendo, onde você mora, qual é a tua história. E aí depois, quando eu for depois de apresentar a proposta para ele, já tem criado automaticamente no CRM uma tarefa que ele envia uma mensagem para o cliente 3 dias depois de apresentar a proposta, só para fazer follow-up. E não é tipo assim, vamos fechar? É assim, ó, fulano, lembra aquele evento que você falou que você foi? Ó, tá aqui um conteúdo sobre isso, olha que bacana, olha que massa. Trocar ideia. Porque no fim do dia a gente está falando com uma pessoa, né? Ainda. Né? Ainda não é um robô. Então, criar rapport, às vezes trazer uma informação da empresa que é importante ele saber, trazer uma notícia do mercado, resultado comprovado de cliente, falar, lembra aquela situação que você me falou? Cara, acabei de ver o resultado de um cliente no mesmo cenário que o teu, dá uma olhadinha. Tudo é questão da forma como mostra, sabe? Teve até um cliente nosso, uma vez que a gente foi dar uma consultoria comercial, um treinamento para a equipe, e o vendedor estava com uma proposta na mão que o concorrente estava 5 mil mais caro. E aí ele falou, no treinamento, ele falou assim, cara, o que eu faço com essa proposta? O que eu faço? Agora é a hora que eu aplico os 3% de desconto? Eu falei, cara, desconto é o tipo de coisa que você morre atirando. Não tem mais nada para fazer, não deu. Cara, não tá entrando a venda de jeito nenhum. Aí você, 2%. Então, assim, e até meu sócio fala, né, que desconto é o imposto que você paga por não saber agregar valor ao teu produto. Então, basicamente, o que eu falei para ele foi o seguinte, cara, seja criativo. Faz follow-up com esse cara. Ele não entendeu que você é bom. Cara, olha a estrutura que vocês têm aqui na empresa deles, porque eles eram grandes, tinha até oficina para o carro dos funcionários. Eu falei, filma e mostra para ele. Fala, você acha que uma empresa dessa daqui, por que é R$5 mil mais caro?
E aí ele mostrou para o cliente, trocou ideia, ligaram, conversaram, e o cliente fechou com ele, sentiu mais segurança. Então, é ser criativo, sabe? Não é tentar ficar montando um monte de tipos de abordagem para o pré-vendedor, para o vendedor ele ficar copiando e colando. A gente ainda está falando com uma pessoa. Então, como eu disse, follow-up é a arte de fazer o seu cliente virar o seu sócio. Isso é bem legal, tá? Porque isso gera muita confiança. Tá? Isso gera confiança. Já aconteceu várias vezes de vir algum cliente querer fechar com a gente e a gente direcionar que não era o momento, não era a hora. Não, cara, fecha isso daqui. Ah, fecha esse plano mais barato, no teu lugar eu não pegaria o mais caro. Porque aí é uma relação que os dois estão olhando para o número, os dois estão comprometidos com o resultado e com foco em fazer a empresa crescer. Então, não é só um ganho, os dois ganham, né? E aí, como o follow-up é uma coisa um pouco abstrata, que fala muito de abordagem, de conexão, como que você mede isso no CRM, né? Uma das formas é mudando a abordagem, metrificando se isso melhora a taxa de conversão. E outra também, dentro da Groner, você pode criar fluxos paralelos, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui a etapa de novo lead, né? Aí, quando eu movo ele para tentativa de contato, ele cai num outro fluxo só para o pré-vendedor ou para outra parte da equipe, com os dias de tentativa. Tentativa 1, 2, 3, 4, 5. E aí ele já cria tarefas automaticamente para lembrar o vendedor de fazer a tentativa de contato. Ou, com a nossa integração com o WhatsApp, você pode já enviar uma mensagem automática para o cliente com os tipos de follow-up que você vai utilizar em cada dia de tentativa. Eu recomendo deixar o mais humanizado possível. Só usar a tarefa aqui, para lembrar o que tem que ser feito. Mas, quando você tem muita gente na operação, ou pouca pessoa na operação, não tem tempo de ficar fazendo minimamente cada processo, dá para fazer dessa forma automática que eu falei via WhatsApp. E o último gargalo é o fechamento. Né? Então, o fechamento ele é um gargalo que ele acontece muito, você consegue, quando você abre a dashboard da Groner, já fica escancarado que a taxa de conversão entre uma etapa e outra está absurda quando você enviou 8.000 propostas e só teve 400 aceitas. Então, é um pouco nítido, né, quando você olha para isso. Mas o principal aqui é entender que os vendedores eles têm uma dificuldade com a parte de fechamento, que é essa aqui. Às vezes, eles apresentam uma proposta e, rapidamente, eles, tipo assim, o cliente minimamente se interessou e falou assim, gostei. Só vou falar com a minha esposa, só vou falar com o meu sócio, só vou falar com... E aí o cara já conta como venda. Não, tá ganho já, então agora eu vou para a próxima. E esse é um problema muito grande, porque vou pensar é não, talvez é não, vou falar com meu sócio é não, só um tempinho é não, tudo isso é não. Se não for um sim óbvio, então é um não óbvio. Você tem que continuar falando com o cliente, fazendo follow-up com o cliente. Esse é um problema que a gente vê que é muito grave. Eles já apresentam a proposta, o cliente sorriu, ele já acha que está fechado. E aí, depois, o que ele faz? Só fica mandando mensagem para o cliente, perguntando, e aí, vamos fechar? E aí, meu amigo, quando que eu posso ir aí te visitar para mandar o contrato para você assinar? Tipo assim, aquela coisa forçada, aquela coisa, aquele vendedor rinodeia, então não é legal. Então, basicamente, a gente traz essa abordagem do fechamento, porque é um gargalo muito importante, que é o que faz cair a tua taxa de conversão no final e faz você acreditar que você precisa investir mais em mídia, quando, na verdade, você tinha que melhorar a abordagem do teu vendedor. E aqui até tem umas boas práticas, né? Muito básicas mesmo para você aumentar a chance de fechamento. Se você entrou numa reunião com o cliente e ele está ciente da tua autoridade, você entendeu qual que é a urgência dele para o fechamento e você conseguiu extrair o máximo de objeção que ele tem, pronto, aí você está numa negociação e não só numa tiração de pedido, né? Porque o que mais tem é vendedor, apresentador de proposta e não negociador. Né? Então, apresentar proposta é muito fácil. Pega um monte de slide, coloca o preço no final e mostra para você. A hora que você, de fato, está vendendo algo é quando você extrai o máximo de objeção possível da pessoa. Eu já vi muito vendedor de frente com o cliente tentando contornar o máximo de objeções para o cliente não fazer pergunta. E isso é muito ruim fazer isso, porque daí o que você faz, você cria perguntas que ele nem faria, talvez. Então, é muito importante respirar, trocar ideia, deixar a objeção vir, e isso sim ajuda. E parece óbvio, né? É o básico, só que é o básico bem feito, às vezes a gente esquece de fazer. E depois de todo esse processo, depois de todos esses gargalos, todos esses momentos, se ainda assim você não vender, o que pode acontecer, não é à toa que a gente não tem 100% de taxa de conversão, você pode dormir tranquilo porque você tentou de tudo. Isso é fato. Aí você conseguiu, você tentou de tudo, você fez o que podia pela tua equipe, aí sim você pode olhar, porra, eu posso investir mais em mídia, eu posso tentar outros canais de aquisição, eu posso olhar para outras coisas, porque aqui dentro a gente está redondo, né? E o último gargalo, que é o pior de todos, é não medir nada disso, não medir nenhum desses processos. Então, aqui até dá
uma ideia para vocês do que vocês poderiam usar para medir, tá? Como que vocês poderiam olhar para um fluxo comercial. Então, aqui, por exemplo, o processo comercial, quando você olha para ele tem que te entregar uma visão completa disso aqui. Básico, essas são as etapas. Se eu fosse te dar uma dica, quais fluxos colocar no CRM de vocês hoje, são esses daqui. Quantidade de leads novos, tentativa de primeiro contato, agendamento de proposta enviada, proposta aceita e vendas. Tá? No de perdas, no funil de perdas, toda vez que eu perder um lead, eu tenho o número de total de leads perdidos e o motivo de perda de cada lead. E dentro desse pipeline comercial aqui, é importante você também conseguir o dado do canal que você tem em cada uma dessas etapas. Qual que é o canal que está gerando mais leads, tentativa de contato, agendamento de proposta, proposta enviada, proposta aceita. Dentro disso tudo aqui, dentro desse fluxo, para você fazer o controle diário das suas oportunidades, você tem que olhar o tempo que o cliente está em cada etapa e as tarefas pendentes que o teu time está realizando. Se você olhar para isso aqui todo dia, abre de manhã, fecha final do dia, você está minimamente conseguindo fazer uma gestão comercial. E aí, de forma mais macro, quais indicadores você vai extrair de todos esses dados que estão sendo gerados, eu gosto de olhar para só esses 3 números. Custo por oportunidade, porcentagem de eficiência do canal e porcentagem de conversão de oportunidade para venda. Eu só olho para isso. Eu não olho custo por lead, CTR, ROAS. Eu não olho para isso. Eu olho custo de oportunidade. Não me adianta nada eu comemorar que eu paguei R$5 o lead se ele não me gerou proposta. Não estou olhando para isso. Quem pode olhar para isso pode ser o marketing, pode ser o comercial, você como dono. É isso aqui. Custo por oportunidade, quanto que está gastando cada reunião agendada com o meu time, porcentagem de eficiência do canal, ou seja, do tanto que eu estou investindo, o quanto de fato está retornando em venda para mim, e porcentagem de oportunidade para venda. Dessas propostas que eu gerei, quantas vendas eu estou fazendo? Porque se eu olhar só para lead, não existe lead bom. Ah, não, os leads estão muito bons ali. Tá, mas gerou oportunidade? Não, então não é lead bom. Ponto. Ou se não gerou oportunidade é porque minha abordagem do meu time está ruim. Mas daí onde que eu vou olhar? Meu time, não lead. Então, por isso que eu olho para esses 3 indicadores. Tá? E aí um ponto importante é, se o CRM que vocês usam hoje não entregam tempo, tarefa e taxa de conversão, vocês não têm um CRM, vocês têm só um gerador de proposta. Tá? E eu convido vocês a conhecerem um verdadeiro CRM no mercado solar por 15 dias grátis. Só abrir o QR Code e conhecer a Groner. Beleza?